Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de problemas atuais em bioética para a turma do P8 Noite de Enfermagem. Pessoal, eu pergunto a vocês se vocês concordam com a gravação e posterior divulgação desta aula para que os colegas possam assistir, né, que não estão ao vivo, e vocês possam rever quantas vezes quiser. Vocês concordam? Eu concordo. Sim, professora. Sim. Então, vamos lá. Na semana passada, quer dizer, retrasado, né? Porque semana passada, devido à pandemia, a gente precisou, né, ter essa restrição de algumas atividades, mesmo sendo aulas remotas, foi necessário fazer essa pausa. E aí, com isso, né, a gente perdeu, vamos dizer assim, uma semana de aula antes da prova, antes da nossa avaliação. Então, vou tentar finalizar o conteúdo da nossa avaliação na aula de hoje, tá bom? Então, continuando de onde a gente parou, né? A gente estava falando sobre a questão da bioética na reprodução humana, sobre as questões do aborto, né? Eu mostrei para vocês que, infelizmente, a questão do aborto é mais uma questão política, aonde se penaliza, vamos dizer assim, né? Mulheres pobres e negras, principalmente, e não a questão que deveria ser o foco, que era a saúde e a decisão dessas mulheres. Cada um, lógico, pode seguir as suas crenças, seus ideais, mas isso deveria ser algo individual, né? Já que vivemos num país laico, então essas decisões deveriam ser por cada indivíduo, né? Por cada pessoa, por cada mulher. E no caso, eu mostrei aqui, né, através desse mapa que está aqui na tela, que os países mais desenvolvidos existe a autorização, a permissão do aborto, mas lógico, não é só autorizar, é dar condições de as pessoas terem informação, terem educação, terem conhecimento, para só assim compreender tudo o que é, né, o sentido do que é um aborto propriamente dito, né, todas as consequências de um aborto, e o principal é a questão de saber evitar uma gravidez, porque só assim você não vai ter a necessidade, né, de passar por um procedimento como esse. Então, continuando sobre a temática, a gente, assim, sobre as temáticas que a gente estava debatendo, a gente tem também a questão da clonagem, né, que é uma forma de reprodução, só que não sexual, aonde existe a clonagem natural, vamos dizer assim, onde organismos eles clonam a si próprios, mas aqui a gente está falando na questão da clonagem, né, realizada em laboratório. Baseia-se na capacidade da germinação de células diploides normais que, em condições adequadas, se reproduzem, né? Então, a gente tenta reproduzir, vamos dizer assim, né? Fazer com que haja uma replicação de um indivíduo, de um organismo, de um tecido, seja lá o que for. Há duas técnicas principais, a separação de embriões e a transferência nuclear, né? Que seria a transferência do núcleo. No mundo todo, a clonagem humana é proibida, né? A clonagem de um indivíduo completo, mas clonagens de células, né, em certo ponto, são permitidas. A gente até tinha falado, acho que na semana passada ou em alguma outra aula, onde a gente tinha a questão da evolução, né, da área de saúde, da tecnologia, aonde hoje está sendo possível, né? Lógico, ainda em estudos, mas isso em breve, né? No futuro próximo, poderá ser colocado em prática para a população, a questão do desenvolvimento de órgãos, né? Em laboratório, onde você pega uma célula do indivíduo e faz com que haja uma multiplicação celular, os estímulos corretos, para que aquela célula ela se desenvolva em determinado tecido. Pode ser, por exemplo, para desenvolver um coração, um pulmão, um rim, ou seja, qualquer outro órgão. E isso seria interessante pela questão, né, que a gente sabe que existe uma fila de espera enorme para transplante, alguns mais, né, do que outros, alguns órgãos são mais difíceis do que outros, e eliminaria a questão da rejeição, uma vez que você estaria transplantando uma célula que é do seu próprio organismo.
né, que foi só multiplicado ali em laboratório e transformado num órgão completo. Então, isso são técnicas que estão sendo desenvolvidas e que, né, futuramente poderão ser aplicadas aí na medicina. Uma das formas, né, de utilização da clonagem foi a que foi utilizada lá na ovelha Dolly, né, na década de 90, que foi a primeira clonagem de um indivíduo, né, mais complexo, de um mamífero. Então, como que se desenvolveu essa técnica, né? Na verdade, como que ocorreu? Qual foi a técnica utilizada, a metodologia utilizada para poder fazer essa clonagem, né? Lógico, aqui de forma resumida, mais didática, mas teria sido o seguinte: pegou uma célula, né, de um animal a ser clonado por tratamento que ativa os genes desse indivíduo, pegou um óvulo de um outro animal, só que nele teve o núcleo retirado, tá? Então, por uma técnica de sucção, foi retirado o núcleo desta célula. Depois, o que é que aconteceu? Utilizando um pulso elétrico, os cientistas eles conseguiram colocar o DNA da célula do animal que iria ser clonado no óvulo daquela outra ovelha, né, que serviu ali para utilizar o óvulo dela. E aí, um segundo impulso elétrico faz com que o óvulo, né, através desse estímulo, ele comece o processo de divisão celular, né, então sucessivas mitoses, fazendo com que haja a formação do embrião. Quando se tem essa formação desse embrião, ele é implantado no útero de uma fêmea, né, que vai funcionar ali como barriga de aluguel, para que ela desenvolva, né, aquele filhote, no caso da ovelha, né, aquele filhote que seria a clonagem daquela outra ovelha. E a gestação vai ocorrer normalmente, né, dando origem a um animal idêntico ao original. Uma das coisas que chamaram a atenção, né, e aí com isso teve tantos debates e foi proibida a questão da clonagem, é que a ovelha que foi utilizada já era uma ovelha adulta. Eu não sei quanto que vive uma ovelha, tá, gente? Eu não sei a expectativa de vida de uma ovelha, não, mas vamos supor que seja 15 anos. E aí, eles pegaram uma célula de uma ovelha que já tinha lá, vamos supor, seus 10 anos. Então, ela já estava com idade bem avançada, né, para a vida de uma ovelha. E aí, essas células, elas estavam condizentes com a idade da ovelha. Quando essa célula, uma dessas células foi retirada para fazer a clonagem, aquele novo indivíduo, né, o clone, ele tinha a idade celular da ovelha que ele foi clonado, ou seja, ele era um filhote, né, ele nasceu ali, um filhotinho, um novo ser, clone de uma ovelha velha. Então, ele tinha a idade celular de uma ovelha velha. Então, todas as células dele trabalhavam como se já tivesse ali 10 anos. E com isso, aquela ovelhinha filhote, ela começou a desenvolver doenças, problemas, como se fosse uma ovelha já idosa. E aí foi uma das questões que foram levantadas, né, na questão da clonagem, dos cuidados, da tecnologia, da importância de se ter atenção à forma de como se utilizar, né, os clones. E no caso do ser humano, o indivíduo completo, como eu disse, não é permitido no mundo. Se existe alguma pesquisa sendo desenvolvida pelo mundo que tem este foco, não sei, porque ela seria clandestina, né? Seria um laboratório fazendo uma pesquisa de forma criminosa, porque existem acordos internacionais para que isso não ocorra. Então, em 1993, né, a gente tem algumas controvérsias da clonagem, entre o que pode ou não ser clonagem. E em 93, o Dr. Jerry Hall, da Universidade de George Washington, conseguiu embriões humanos clônicos mediante a divisão artificial dos óvulos fecundados. Isso a gente está falando em 93, né? Hoje a gente está em 2021, mas já naquela época já houve a questão. Bom, aonde começa a vida, né? Aquilo que a gente falou na semana retrasada em relação ao aborto. Né? Então, você só tem ali um aglomerado de células. Né? Então, você conseguiu fecundar o óvulo ali e formou embriões.
Hall, na época, ele declarou que se os embriões eles tivessem se desenvolvido, ele iria destruir aqueles embriões. Mas vocês acham mesmo que uma pessoa que está desenvolvendo uma técnica nova e tão revolucionária quanto a clonagem, porque na época ainda não era proibido, né? E aí, se aquilo tivesse dado certo, vocês acham mesmo que ele ia parar? Dificilmente, né? Mas mesmo que ele tivesse parado, né? Aí vem as controvérsias. Para algumas pessoas dizem que os embriões desculpa, que a vida começa já a partir da fecundação, né? A partir de um espermatozoide entrar em contato com o óvulo, pronto, já é uma vida. Só que, na verdade, né, biologicamente falando, ainda não é, né? À toa que tem inúmeras chances de aquelas células ali não darem continuidade para uma gestação propriamente dita. E aí, a Unesco, a União Europeia, o Vaticano, os parlamentos alemães, italianos e o Congresso americano se manifestaram contra a clonagem e existe, né, uma proibição a nível mundial de clonagem em seres humanos e animais, justamente para evitar, né, que situações que possam assim ser totalmente não sei nem qual palavra utilizar aqui, assim, que a gente volte a situações que são inimagináveis, né? Como a gente tinha testes, como a gente falou na história, né? Ali na Segunda Guerra Mundial ou algo do tipo. No sentido de que, se uma pessoa, né, um pesquisador ali, ele consegue desenvolver um novo ser, né, um clone, vocês acham que aquela pessoa ela iria ter uma vida normal, comum, ela iria viver lá a sua vida, ou ela iria ser acompanhada desde o momento que nasceu, né, por pesquisadores? Então, será que aquela pessoa ela seria, vamos dizer assim, considerada e tendo todos os direitos de um ser humano, ou ela seria ali uma cobaia onde viveria toda a vida, né, sendo estudada? Oi, Mônica, pode falar. Ela seria uma cobaia, tendo toda a vida estudar. Não ia ter. Então, a nossa faixa etária, vamos dizer assim, na nossa expectativa de vida, na verdade, ela em alguns países chega a 70 e poucos anos. Então, provavelmente, aquele indivíduo, enquanto ele estivesse vivo, ele estaria sendo ali o tempo todo sendo estudado, fazendo exames. Só que aí vem aquela questão: ele escolheu aquilo? Ele pediu por aquilo? Não. Né? Então, ele seria uma cobaia ali, um estudo a vida toda, mas ele é um ser humano. Né? Então, por isso que tem tanta controvérsia, né? E foi decidido internacionalmente que seria proibido. A possibilidade de utilizar órgãos humanos clonados sem transplantes é uma das coisas que eu falei no início, né, que pode contribuir, mas aí a gente está pegando, não é um ser vivo com consciência, né, a gente está pegando parte ali que vai beneficiar um número, né, gigantesco. Então, a nível de saúde, a gente pode estar trazendo um benefício que pode até aumentar, né, a expectativa de vida da população mundial, uma vez que você pode estar fazendo essas substituições de órgãos que apresentam, vamos dizer assim, defeitos. Oi, Mônica, pode falar. Professora, digamos que tem um clone, né? Um clone de minha pessoa, né? E digamos que eu esteja precisando de um transplante de um pulmão, né? Então, aquele clone, né? As pessoas, no caso, que conseguissem fosse liberado fazer isso, eles tinham que usar aquele clone para retirar aquele pulmão e Para colocar. substituir. Então, aquele clone também não seria uma vida e não poderia perder a vida dele? Não, a vida? Sim. É complicado isso, né? Quer dizer, Sim, por isso que é matar. proibido. Não estou É entendendo. por isso que o mundo todo resolveu, né, os pesquisadores, debater sobre o assunto e proibir que esse tipo de pesquisa fosse desenvolvida para não chegar a situações como essa, certo? Então, a comercialização de vidas humanas pelas grandes indústrias biomédicas favorecidas sobre patentes de organismos vivos. Né? Então, hoje... Oi, Poliana, pode falar.
Ô, professora, mas a senhora acha que no submundo, assim, submundo da pesquisa, será que não tem pessoas, pesquisadores que possam realizar essa questão da clonagem de forma, assim, Vamos escondida, fazer assim por debaixo dos panos? por debaixo dos panos? A senhora acha que tem possibilidade de Então, fazerem assim, isso? eu não duvido, mas é criminoso, né? Mas o povo mata, faz tanta coisa criminosa, né? E não tá nem aí. Então eu não Hoje em duvido, dia, não. mas é corrupção, com certeza eles devem estar usando. É. Então, existem países assim que são muito fechados, por exemplo, né, como Coreia ou a China, alguns países que eles não divulgam tantas as informações, né, a Rússia. Lógico, tem outros também, mas não estou querendo ser xenofóbica aqui. Estou só falando que existem alguns países que, devido à política que eles têm, eles não divulgam tantas informações quanto outros países em regime democrático, por exemplo. E aí, até o acesso à internet da população é restrito, não sei o que, tem um bocado de coisa. Então, eu não duvido que possa sim existir em algum país aí pelo mundo um pesquisador que tem, assim, que alguém financia, né, que ele tem dinheiro, porque isso levaria à necessidade de muita tecnologia, de muito dinheiro para poder ser realizado. Eu não duvido que exista alguém, né, no mundo fazendo isso. Só não sei quem, eu não posso apontar porque eu desconheço, né? Assim, os órgãos competentes provavelmente também, né, deve estar desconhecendo. Sim, e aí a questão da clonagem, ela existe sim, de certo ponto, né? Como eu falei, existem estudos para a questão dos órgãos, mas também existem outros tipos de clonagem, como exemplo de você clonar ou utilizar aí organismos diferentes, como bactérias e vírus, para criar alguns tipos de tratamento, né, de terapêutica para algumas doenças. Isso já existe, tá? Tá? A clonagem terapêutica aqui, como por exemplo, né, uma pessoa doadora pega as células somáticas dela, lembrando que a gente tem células somáticas e células gaméticas, né? As gaméticas são aquelas reprodutoras, espermatozoide e óvulo, e as somáticas são todas as outras. Pega um óvulo sem núcleo. Oi, Poliana. Ô, professora, a questão do tratamento com células-tronco seria um tipo de É isso clonagem? que eu vou falar agora. Sim. E aí o que é que se Sim. faz? Multiplica-se, tá? Faz com que haja, né, a fusão que é ativada por uma descarga elétrica. Aquelas células, elas começam a se multiplicar, que são aquelas células totipotentes, as células tronco indiferenciadas ainda. Essas células, elas vão se transformando até certo ponto, né, o que futuramente daria origem ao embrião. Só que essas células, elas não são implantadas no útero, tá? Porque se fosse implantada no útero, daria continuidade, né, à divisão celular, podendo gerar um indivíduo. Só que isso não é feito. Essas células, elas são retiradas, são multiplicadas, certo? E dependendo de alguns estímulos que ainda não se tem completamente o domínio sobre decidir, eu quero que essa célula se transforme numa célula nervosa, eu quero que essa outra se transforme numa célula de músculo cardíaco. Ainda não se tem o completo domínio disso. E aí, essas células, dependendo, né, da situação ali, quando já se multiplica, já se clona células parcialmente diferenciadas, então se consegue isso. Mas com células embrionárias, e aí em alguns países é proibido também, não se tem esse controle. Por isso que é proibido. Vamos supor, eu trabalhar desta forma, eu pego essas células, vamos supor que a pessoa está com um tumor no cérebro e ela vai fazer lá o transplante, colocando células tronco no cérebro da pessoa. Só que no lugar de se transformar essas células em células nervosas, elas se transformam em células ósseas. E aí? A pessoa vai morrer, né? Porque é no cérebro, então vai causar um problema ali para aquela pessoa. Então, devido ainda não se dominar completamente essa técnica, a questão da clonagem feita através de embriões ainda é proibida. Mas de forma a utilizar células-tronco
parcialmente diferenciadas, ou seja, eu já sei que essa célula vai dar origem a uma célula sanguínea, um exemplo, células da medula óssea, tá? Então, eu já sei, ali tem célula-tronco, então eu pego células-tronco da medula óssea que eu sei que vai se transformar em outros tipos dessas células, certo? Aí se faz, sim, já é utilizado bastante como forma de tratamento. Então, né, a polêmica das células-tronco que a gente estava falando agora há pouco, né? São aquelas com capacidade de autorrenovação ilimitada, então você pode ter ali poucas células e você dando o estímulo correto, ela vai estar sempre se multiplicando, transformando ali, vamos supor, milhares de células vão se transformar em milhões, tá? Ou prolongada, que podem diferenciar de diversos tipos, né? Células do sistema sanguíneo, hematopoético, músculo cardíaco, ossos, neurônios, nervos, qualquer tipo de célula. E aí, como é que a gente faz, né? A gente vai ter as células-tronco, que elas normalmente elas podem se multiplicar em outras células-tronco, ou elas, tendo o estímulo correto, elas começam a se diferenciar em determinados tipos de células específicas. E é aí onde precisa se dominar mais as técnicas para poder se utilizar células-tronco embrionárias. A polêmica sobre o aspecto ético para transplante em seres humanos, porque implica a destruição de embriões. Ilegal em alguns países, não se pode, né, destruir embriões, e sob júdice no Brasil atualmente. Então, porque vem aquela questão, quando começa a vida? Então, os embriões ali que foram desenvolvidos em laboratório, você vai utilizar só aquelas células para algum fim terapêutico, né? Para transplante, para desenvolver algum órgão, alguma coisa do tipo. Só que existem algumas questões religiosas que diz que ali não pode, que ali já é uma vida. Não, gente, ali é um monte de célula ainda, né? Mas lógico, não vou discutir isso porque isso é do conceito de cada um. E aí vem essas questões que inviabilizam algumas pesquisas em alguns países. Então, a bioética frente ao novo, né? A tecnologia cada vez mais vem avançando, permitindo que a gente tenha novos conhecimentos. Só que aí vem algumas questões que barram esse desenvolvimento. A gente pode citar um exemplo da questão da Igreja Católica, que ela atrasou, vamos dizer assim, durante séculos, os conhecimentos relacionados à questão de anatomia. Tá? Então, a anatomia humana ela ficou durante, se eu não me engano, 4 séculos, ou foi 4 ou foi 14, eu não lembro agora, na época medieval, aonde, bom, de qualquer jeito, se foi 4 séculos, seria 400 anos, né? Então, ou foi 4 ou foi 14, que foi proibido o estudo com corpos humanos, no sentido da anatomia. Dessa forma, os conhecimentos que foram desenvolvidos na época eram através de animais. Só que a gente sabe que cada animal tem a sua anatomia específica, né? Principalmente quando isso é relacionado à área da medicina, né? Da área da aplicabilidade para a saúde. E aí o conhecimento ele era restrito aos monges, né? As pessoas relacionadas à igreja, porque eram elas que tinham conhecimento, acesso a livros, e isso, vamos dizer assim, barrou muito do desenvolvimento de muita coisa relacionada à área de saúde e outros aspectos também, mas falando aqui na área de saúde. Isso tudo por questões, né, da Igreja Católica, que era a que predominava. Hoje em dia a gente tem, né, tanto a Igreja Católica, na verdade, algumas, principalmente as religiões cristãs, né, Igreja Católica, evangélicos, entre outros, e tem uma polêmica, né, entre essa questão religiosa e pesquisadores, intelectuais e meios científicos que defendem a pesquisa, né? Então, vem aquela questão de onde começa a vida e justamente isso acaba bloqueando certas pesquisas. Existem ainda diversos outros aspectos sociais que são barrados, né, devido a questões religiosas, que a gente avaliando de forma crítica, né, e não com a emoção, falando com a razão, como a gente estava discutindo na última aula sobre a questão do aborto, que é uma questão
social, de saúde pública, né, e não simplesmente uma questão religiosa. É que a gente deve sim avaliar e trabalhar para que as mulheres não tenham a necessidade de querer buscar, né, fazer um aborto. E isso vem a partir da educação. Mas no momento que a gente tem algumas religiões que proíbem se falar qualquer coisa relacionada à sexualidade, então a gente não vai chegar a canto nenhum. E as pessoas que frequentam essa igreja, ou essas igrejas, né, essas religiões, vão continuar fazendo aborto, né, de forma clandestina, ocupando leitos, levando à morte, ceifando vidas que poderiam ter sido salvas se fosse permitida a questão da informação. E aí a gente chega na bioética, na atenção primária, né? Então, as atitudes éticas exigidas na relação profissional-paciente. A gente tem o Código de Ética do Profissional de Enfermagem, que sobressai que o profissional deve responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. Então, a equipe de enfermagem, né? O Código de Ética do Profissional de Enfermagem diz que, independente se foi você que praticou, você e sua equipe serão responsabilizados. Haverá uma investigação do todo para ver quem realmente cometeu aquela falha. E aí vem mais do que nunca a questão, já passa a palavra, Mônica, a questão de que eu não entendo por que os profissionais de enfermagem querem tanto passar a perna uns nos outros, né? Então, vocês deveriam trabalhar extremamente unidos, né? E não como rivais. E uma das coisas que trazendo, né, para essa, como é que chama? Para essa reflexão, foi uma frase de uma amiga minha que ela postou na internet que eu achei assim muito interessante, e eu quero trazer para vocês nesse sentido. Na verdade, foi. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Não foi essa postagem da minha amiga, não. Foi a aula que eu dei ontem, tá? Porque eu estou dando a disciplina, vocês são bioética, né? Problemas atuais em bioética. E eu estou dando a disciplina de ética, cidadania e inclusão social. E aí teve uma frase que eu coloquei na minha aula de ontem, deixa eu ver se eu abro aqui para vocês, que eu achei muito interessante dela ser discutida, assim, de trazer para os meus alunos, tá? Deixa eu só abrir aqui rapidinho, só um segundo. Pode falar, Mônica, por enquanto, que você tinha levantado a mão. Sim, professora, quando a senhora falou que um dos membros comete um erro, todos vão pagar. Eu não estou de acordo que todos paguem por causa do erro de um, não. Assim, né? Eu acho errado isso, né? Depende do ponto de vista. Vamos supor, se você está trabalhando em equipe, você vê um erro e se cala, você está falhando também. Se for acobertar, né? E acontecer depois, descoberta aquele erro, se fosse um erro gravíssimo, né? Foi descoberto, no caso, o enfermeiro do plantão é quem vai responder pelo aquele erro técnico, no caso, né? Ou se um técnico vê um erro do enfermeiro também, e que for gravíssimo, o técnico, se for falar, ele vai ser punido, porque geralmente, eu não sei nem como explicar, né? Eu só acho errado isso, por causa do erro de um, os outros merecer pagar pelo ficar no mesmo plantão. Tá, eu vou falar um pouquinho mais disso. Então, só para colocar aqui essa imagem, como eu disse, tô falando, né, sobre a questão de ética e a gente estava falando sobre a história da ética e não da bioética, né? A gente ainda não chegou na bioética. E aí, uma frase de Jean-Paul Sartre, ele fala o seguinte, primeira frase que eu achei interessante, né? O pior mal é aquele ao qual nos acostumamos. Então, tem gente que faz o mal deliberadamente, sabendo o que faz, e acha que aquilo é normal. E a outra aqui,
Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz, o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, eu vejo muito na enfermagem essa questão de que eu sou um profissional de enfermagem, vamos supor, eu sou um técnico de enfermagem, e resolvi, né, ascender na profissão, fazer o curso superior e ser enfermeiro. Vamos supor que na minha vida como técnico de enfermagem, eu fui humilhado, fui maltratado por outros colegas, né, por enfermeiros, na época eu como técnico, e aí eu como enfermeiro, ou como alguns enfermeiros vieram, né, e me rebaixaram, me humilharam, coisa do tipo. Então, isso deveria servir de lição para você. Uma das coisas que a ética preza é pela questão do bem, tá? Da virtude das pessoas. E aí a gente não vê isso acontecendo. A gente vê o quê? Pessoas que foram humilhadas, pessoas que foram menosprezadas, né, que foram destratadas. Quando essas pessoas ascendem, né, quando elas se tornam enfermeiros, muitas vezes elas fazem a mesma coisa que fizeram com ela, ou às vezes até pior, com outras pessoas. Então aquilo não serviu de nada, né? Aquilo não serviu de uma experiência, você não transformou aquela experiência ruim que você teve em algo bom, que seria você mostrar para as pessoas que não precisa existir aquela rivalidade, não precisa existir o fato de você querer menosprezar os outros. Para que isso? Né? Então, você deveria trabalhar com a questão de você fazer a sua parte e ajudar ao próximo. Uma das coisas que eu discuti na aula de ontem também foi isso, né? A ética, na época, né, na evolução da ética, uma das coisas que era justamente prezar pelo outro, prezar pela... Ai, desculpa. Prezar pela vida, né? Principalmente pela felicidade. Então, é algo importante que faz com que muita gente não leve em consideração isso, que deveria ser algo, né, meio básico. John Stuart Mill, ele falou o seguinte: o amor ao poder e o amor à liberdade estão em eterno antagonismo. Por que isso? Porque no momento que você só busca poder, você está ficando aprisionado, né? Então, não tem como você ter liberdade se você só foca em querer poder. Outra frase interessante que no caso foi de Jeremy Bentham, é a seguinte: crie toda a felicidade que você for capaz de criar. Remova toda a miséria que for capaz de remover. Fazendo isso, todos os dias você irá trazer algo de bom aos outros ou diminuir seus sofrimentos. Né? Então, mostra o quanto que as pessoas antigamente, né, durante a formação do pensamento da filosofia ética, elas buscavam, né, que refletiam sobre a questão de que as pessoas deveriam ser boas, né, ter virtudes. Jacques Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau, ele dizia que geralmente aqueles que sabem pouco falam muito, e aqueles que sabem muito falam pouco. Isso reflete a questão de que a gente tem pessoas que muitas vezes não dominam, né, as informações. Hoje a gente tem muito isso, principalmente nessa questão de fake news, né, na sociedade. A gente vê pessoas que não dominam e querendo tomar determinadas informações como sendo verdades absolutas. E aí, quando você conversa com uma pessoa que é da área, uma pessoa que compreende, ela não vai precisar ficar falando muito, porque às vezes apenas um argumento já é suficiente para colocar abaixo toda aquela fake news que você estava querendo colocar a goela abaixo. Então, vamos continuando. Deixa eu abrir aqui. Ai, cadê minha? Então, sobre essa questão, né? Isso, Mônica, ele está no código de ética do profissional de enfermagem, tá? Então, não é algo que sou eu que estou falando, não. É que está lá
na profissão de vocês. Então, vocês vão sim se responsabilizar pela falta cometida nas suas atividades profissionais, independente se foi só você que praticou ou se foi a equipe, tá? Vocês vão se responsabilizar sim. E aí, deixo essa frase aqui para vocês, para refletirem. Nada da vida se perde. Quando erramos, adquirimos aprendizado. Quando corrigimos um erro, adquirimos conhecimento. E quando ajudamos alguém a corrigir um erro, demonstramos ter adquirido sabedoria. Então, aquilo que eu falei, muitas pessoas elas querem apenas, né, subjugar as outras, humilhar, ofender. Então, não sejam, gente, esse tipo de profissional. Vocês estão aqui na faculdade, né? Vocês estão em formação, vocês estão adquirindo conhecimento. Então, não sejam mais um dos profissionais que simplesmente ficam replicando aquela forma grosseira, errada, antiética, né, de se trabalhar. Não. Se você errou, veja onde errou e aprenda com aquele erro para não cometer mais. Se você, no momento que você corrigiu aquilo, você sabe qual é o procedimento correto agora, você não vai errar mais. E às vezes, digo mais, a gente aprende mais com o erro do que acertando. Porque quando a gente erra, a gente racionaliza mais aquela situação. Às vezes acertou no chute, né? E aí não parou para pensar de fato daquilo. E aí, quando ajudamos alguém a corrigir um erro, né? Quando você estende a mão para um colega, quando você ensina, e não quando você humilha, distrata. Não, gente, né? Então, estenda a sua mão. Não é fazer pela pessoa, como, por exemplo, alguns colegas pegam e passam o trabalho pronto para outra pessoa. Não, não é isso. Isso você não está ajudando. Isso você não está sendo ético, tá? Você está fazendo com que uma pessoa receba uma nota para a qual ela não desenvolver um trabalho para conquistá-la. Isso é antiético, certo? Eu estou falando no sentido, eu fiz o meu trabalho, minhas fontes eu consegui em tais locais, então você vai ajudando, você tira a dúvida do colega, aí sim, você está crescendo tanto quanto o seu colega. Não dá de mão beijada. Oi, Mônica, você queria falar alguma coisa? Só um segundo. A gente acaba rapidinho. A gente acaba essa aula 3 agora e vamos iniciar a aula 4. Bom, pode falar, Mônica. O que a senhora falou quando o técnico, né, um profissional é maltratado, desinício, enfermeiro, tal. E quando ele chega a se formar, né, e ele vai descontar o que ele passou no passado, vai descontar no próximo, no técnico. Foi isso que eu falei para não fazer. Aí, eu, no caso, já faria diferente. Quem é que não gosta de ser bem tratado? Quem é que não gosta de ser elogiado? Quem é que não gosta de ser, como é que se diz? Querido. Uhum. É isso? Então, eu ia fazer diferente, porque, no caso, aquela pessoa que foi maltratada no passado, ela ia querer ser querida, queria ser bem tratada, queria ser bem-vinda, entendeu? E não foi. Então, eu passaria para frente aqui. Eu ia passar para frente. Até hoje eu sou assim. Eu que já fui humilhada também e nunca fiz isso com ninguém. Exatamente, você não ganha nada com isso, mesmo que se ganhasse, gente, seria coisa negativa. Então, para que você causar mal ao outro? Eu não consigo entender, né, essas pessoas que deliberadamente elas querem humilhar, elas querem destratar as pessoas. Então, para mim é algo eu não consigo raciocinar, tá? Um exemplo, assim como vocês tiveram vários professores na vida de vocês, eu também, né? Até chegar a me formar, terminar a minha especialização, mestrado, tudo. Então, passaram vários professores pela minha vida. E eu, como professora, eu vivenciei como aluna, lógico, diversos professores que eu me espelho, né, que eu achei assim admirável as aulas, a forma de transmitir, mas também tiveram aqueles professores que eu digo, eu nunca vou querer fazer isso com os meus alunos.
Então, se eu passei aquela dificuldade, se eu vi que aquilo foi ruim, que aquilo me fez mal, por que eu vou querer fazer isso com o outro? No caso, os meus alunos. Não tem sentido, gente. Então, eu sempre procuro, lógico, dentro das minhas limitações, porque eu também não sou dona da verdade, não sei de tudo, né? E sempre procuro aprender, mas dentro das minhas limitações, eu sempre tento trazer aos meus alunos informação, tá? Por mais que existam situações que alguns alunos que já aconteceu foram grosseiros comigo, me destrataram, eu vou manter a minha postura, porque se ele está fazendo aquele mal para mim, eu não vou ser igual a ele, eu não vou fazer o mesmo, tá? Então, existem formas de se reagir, né, a diversas situações. E eu não vou estar querendo humilhar ninguém, como algumas pessoas tentam, né? Ao falar, eu estou pagando o seu salário. Tá, beleza. Você, né, aluno, está numa formação, num curso superior para aprender, né? Vocês estão aqui para serem profissionais e não para o professor dar simplesmente uma nota para vocês, né? Então, muitos de vocês, quando eu falo vocês, alunos de forma geral, independente de ser dessa turma ou não, né? Alguns alunos, eles precisam sim refletir. Não é porque você está pagando algo que você tem o direito de fazer tudo o que você acha, né? Então, o seu direito acaba quando começa o meu. Então, da mesma forma que o aluno tem direitos, mas também tem deveres, o professor também tem direitos e deveres, certo? Dando continuidade aqui, vamos falar agora das condutas éticas e legais na atuação da enfermagem. A gente vai trazer alguns exemplos de situações que ocorreram devido, né, a falhas, a erros cometidos por profissionais de enfermagem. Além, né, antes, vamos dar uma pequena introdução. Então, o Conselho Federal de Enfermagem, né, o COFEN, em 2007, na página 1, diz o seguinte: a enfermagem compreende um conjunto próprio de conhecimentos científicos e técnicos construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas, que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Então, muitos profissionais de enfermagem acham que a formação do enfermeiro é só assistência. Não, tá? Vocês não deveriam apenas se limitar, depois que vocês formam, a querer só estar na assistência. Vocês precisam estar lendo, vocês precisam estar estudando, estar se atualizando, fazendo cursos. A enfermagem, na verdade, a área de saúde, né, é uma área que está sempre em desenvolvimento, novas técnicas, novos protocolos, então diversas informações estão sempre surgindo. Mas se você não se atualiza, você vai ficar parado no tempo, você vai acabar, né, perdendo o seu emprego porque você simplesmente não sabe quais são as novas técnicas, as condutas, os protocolos que estão sendo utilizados, né, no momento. E aí, né, o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, traz essas duas que eu coloquei. Lógico, tem muito mais. Vocês podem acessar o site do COFEN, tem diversas informações lá, diversas leis, decretos, resoluções. Inclusive, o ano passado, né, muitas foram feitas devido à questão da pandemia, mas focando aqui na parte, vamos dizer assim, do exercício profissional relacionado à ética, tá? Então, a gente tem a Lei 7.498 de 86, né, que autorizou o exercício profissional da enfermagem, o Decreto 94.406 de 87, que fala sobre a questão de como ser a atuação do enfermeiro, a Resolução 311 de 2007, que a gente vai discutir mais para frente também, que fala sobre a atualização dos aspectos éticos do exercício profissional de enfermagem. Então, estes são os princípios básicos que guiam a ética do profissional na atuação da enfermagem no nosso país. E aí a gente precisa compreender, né, classificando o que são erros, tá? Então, como que a gente vai compreender se uma pessoa está fazendo um erro ou não, se a gente não sabe
como a gente classifica isso? Então, a gente pode classificar de 3 formas: em negligência, imprudência e imperícia. Então, um exemplo, negligência. Você tem um filho, como aqui nessa imagem, você tem uma menina aqui, uma filha, e você deixa, vamos supor, uma bebida alcoólica de fácil acesso em cima de uma mesa que a criança facilmente pode estar manipulando. Então, você não foi deliberadamente dar a bebida alcoólica para aquela criança, mas você facilitou o acesso uma vez que não teve a prudência, né, o cuidado, a atenção de não deixar aquela bebida, que seria imprópria para a criança, num acesso fácil. Tá? E aí, se essa criança acaba, né, bebendo e passando mal, né, isso foi uma negligência dos pais. A imprudência, neste caso aqui, né, dessa pessoa na moto. Primeiro de tudo, moto é para ir até 2 pessoas. Então, aqui a gente vê quantos? A gente vê 5. É uma quantidade muito acima do que, mais que o dobro do que a que seria permitida. Outra coisa, todos sem capacete. Ou seja, esta pessoa, não sei se é o pai, mas provavelmente né, o pai dessas crianças, ele está sendo imprudente, porque ele sabe, ele está tomando uma decisão deliberada de que isso aqui tem um alto risco de acontecer uma tragédia. E imperícia. Imperícia é na atuação profissional. Um exemplo, um profissional que esqueceu, né, um instrumental dentro de um paciente. Então, vamos ver outros exemplos. A negligência, também conhecida como falta de cuidado ou desatenção. A negligência implica em omissão ou falta de observação do dever, ou seja, aquele que agir de forma prudente não age com o cuidado exigido pela situação, como no exemplo que a gente tinha falado, né, de pais que deixam, vamos supor, produtos de limpeza, bebida alcoólica, produtos que podem causar danos, né, caso seja ingerido, deixando isso fácil acesso, não tendo cuidado de trancar, de bloquear, de deixar, né, difícil para crianças. Arma de fogo, né? Arma de fogo também, sim, com certeza. Então, negligência é quando aquele que deveria tomar conta para que uma situação não acontecesse, não presta atenção requerida e deixa acontecer. Isso pode acontecer também dentro da área de saúde, tá? Vamos supor, um hospital que deveriam ter os protocolos, os cuidados, disponibilizar EPIs, não toma essas atitudes e aí os profissionais ficam expostos e acabam, vamos supor, se contaminando ou alguém vem a óbito, tá? Então, é o caso da pessoa que sai para passear com a família de carro, mesmo sabendo que o mesmo está com os freios estragados, acontece uma batida por falta do freio e a família morre. Então, ele não queria e nem assumiu o risco de matar a família, mas sua conduta resultou na morte de todos. A imprudência, também conhecido como imprevidência, tem a ver com algo mais do que uma mera falta de atenção ou cuidado, mas o ato pode até se revelar de má fé, ou seja, com o conhecimento do mal e a intenção de praticar aquilo. Então, vamos supor, deixa eu tentar trazer um exemplo para a área de enfermagem. Você pega deliberadamente, você sabe, vamos supor que tem 2 frascos de medicamentos diferentes, que os frascos são iguais, só o que muda é o rótulo. E aí você pega esses frascos e deixa no mesmo armário. Então, você está sendo imprudente. Você sabe que aquilo pode causar mal, né? Se a pessoa for tomar uma medicação e a outra que é muito mais forte, aí você pega, utiliza mais forte porque não teve a atenção de ver o frasco. Então, a pessoa que deixou os frascos iguais no mesmo ambiente, ela está sendo imprudente. E a pessoa que não leu o rótulo, ela está sendo negligente. Então, imprudente é aquele que não toma os cuidados normais que qualquer pessoa tomaria. A imprudência tem como característica sempre se revelar através de ação, no caso, uma ação imprudente. É como alguém que dá marcha ré sem olhar para trás e acaba atropelando alguém. Então, é óbvio que quem dirige, né, se você vai dar ré num carro, num veículo, seja lá qual for,
né, você precisa olhar para ver se tem alguém, né, para você não acabar provocando um acidente ou até mesmo matando uma pessoa, né? Então, imprudente é aquele que sabe do grau do risco envolvido na atividade e, mesmo assim, acredita que é possível a realização sem prejuízo para ninguém. É aquele que extrapola os limites da inteligência e do bom senso. Um exemplo bem simples: pessoas que dirigem, né, e acham que têm condição, quer dizer, pessoas que bebem e acham que têm condição de dirigir. Imperícia. Então, requer da pessoa falta de técnica, conhecimento ou até falta de habilidade. Erro ou engano na execução de alguma tarefa que ele deveria saber. Como eu falei aqui, é na questão profissional. Se você, vamos supor, você foi contratado para trabalhar em determinado setor, só que você não domina determinadas técnicas, qual é a sua? Procurar se informar, estudar, né, para não cometer um erro e, com isso, acabar provocando a morte de alguém. Se você não faz isso e resolve fazer determinado procedimento sem saber como é aquele procedimento, você está provocando ali um ato de imperícia. Então, imperícia é quando alguém que deveria ter domínio sobre uma determinada técnica não a domina. Refere-se à ausência de conhecimentos básicos, habilidades e ignorância sobre determinados assuntos relacionados à profissão. É o caso, por exemplo, de um engenheiro mecânico que faz a inspeção de um cabo de elevador e, após um curto período de tempo, o elevador cai pelo rompimento do referido cabo. Então, o engenheiro estudou durante anos, né, para dominar a técnica que exige que ele deveria saber sobre a durabilidade do cabo do elevador. Mas ele não levou isso em consideração, não teve a atenção em fazer aquela vistoria, consequentemente, aquele cabo se rompeu e pode até ter levado pessoas à morte. Então, a imperícia pode gerar responsabilidade civil e criminal nos envolvidos, né? Podendo essas pessoas serem presas, perder o direito do exercício profissional, etc. Então, de forma resumida, qual a diferença? Imperícia vai ser a inaptidão, ignorância, falta de qualificação técnica, teórica ou prática, ou ausência de conhecimentos elementares e básicos da profissão. Negligência é deixar de tomar uma atitude ou não apresentar conduta que era esperada para a situação. O exemplo dos pais, né? E imprudência pressupõe uma ação precipitada e sem cautela. Você sabe que aquilo é arriscado, que aquilo pode provocar algo sério, mas mesmo assim você deliberadamente faz aquele ato. Então, os profissionais de saúde possuem inúmeras justificativas para a ocorrência de erros no ambiente de trabalho. Como consequências desses erros, a gente tem que, devido ao alto índice de descumprimento de suas atribuições, gera diversas consequências para o cliente, família e sociedade. O problema é que vocês, né, na área de saúde, vocês estão trabalhando diretamente com vidas. Então, um erro, uma falha, seja ele qual for, pode fazer com que você esteja tirando a vida de alguém. É necessário que não ocorra ou minimize tais erros causados por negligência, imprudência e imperícias, que estão cada vez mais noticiados pela mídia. A gente, né, agora na pandemia, a gente está tendo inúmeros casos sendo noticiados, fora tantos outros que não são. Então, exemplo, né, eu já ouvi de profissionais de saúde que, devido à pandemia, lógico, o quadro, né, o número de profissionais está insuficiente, sobrecarga, a própria exaustão física e mental contribuem para acontecer esses erros. Mas no início da pandemia, o ano passado, o relato, né, que eu tive de alguns profissionais era o seguinte: muitas pessoas elas não tinham preparo para estarem atuando daquela forma. E aí estava acontecendo muitos erros. Tá? Então, pela urgência, né, da necessidade ali de ter mais pessoas trabalhando, não se teve a atenção e o cuidado de preparar, capacitar aquelas pessoas. Então, é necessário orientar estes profissionais, o paciente, a família e a sociedade
de maneira clara e objetiva sobre os aspectos éticos e legais na atuação da enfermagem. Um exemplo bem básico: muitas pessoas não sabem qual a diferença entre as atribuições do enfermeiro e do médico. Eu, por exemplo, eu era uma dessas pessoas. Apesar de ter inúmeras enfermeiras na minha família, ter também vários médicos, mas muitas atribuições que são de vocês, enfermeiros, né, e até mesmo de técnicos, eu achava que era do médico. Por quê? Porque a sociedade, ela endeusa tanto os médicos que, para mim, só quem trabalhava no hospital era médico. Assim, vamos dizer, né? A importância do hospital. E hoje eu sei que não é. Se os médicos, vamos supor, o médico em um hospital grande parasse por um dia, beleza, os enfermeiros iam dar conta de manter tudo funcionando. Agora, para a enfermagem, para ver o que é que acontece, os médicos não dão conta, certo? Então, é necessário que vocês, como futuros profissionais e hoje como estudantes, valorizem a profissão de vocês, né? E uma das questões que faz com que vocês não tenham esse alcance é justamente pela desunião, aonde um quer comer o outro, um quer destruir o outro, no lugar de estar somando. Então, tente mexer em 1 centavo de um salário de um médico para você ver o que é que acontece. Agora, na enfermagem, não. A enfermagem não é uma categoria unida, e aí se sujeitam a estar, né, trabalhando de forma exaustiva, tendo que trabalhar em 2, 3 hospitais, às vezes, para ter um mínimo de decência, né, na vida de vocês, para poder ter condições de morar numa casinha boa, de estudar, fazer uma capacitação, de poder cuidar dos filhos, né, colocar os filhos na escola. Em compensação, um médico ele só basta estar, vamos supor, em um local só, um PSF da vida. Pronto, ele já ganha, sei lá, 7, 8, 9, 10 mil reais, dependendo da região, até 20 mil. Professora, Oi, licença, posso falar um instante? com certeza. A senhora falando sobre a ética, o médico e o enfermeiro. Eu tenho um exemplo. Quando existe um erro médico em um determinado procedimento, que eu não posso citar, Eles se unem e dificilmente isso vai para frente. eles auto se protegem. Aconteceu O que erro não é médico. correto, certo? Só abrindo parênteses. Na parte Claro, ética, isso não é correto. Aquele que cometeu o erro deveria ser julgado por aquele erro e não acobertado. Isso é um erro. Isso da parte médico, da união deles, isso aí é um erro muito grave. Com certeza, mas assim, se houve um determinado erro naquele procedimento cirúrgico, eu não sei de fato o que é, e procurei um outro profissional. Ele manda imediatamente que você retorne para o seu cirurgião. Isso. E permanece naquele sigilo. Enquanto que na nossa área de enfermagem, se houver qualquer deslize, não precisa ser nem tão grave. Faz questão de expandir. De ir lá apontar. Chega no postinho, já fala de um para o outro, e aquilo vai virando um dilúvio. Então, assim, é realmente o respeito, né? Claro que não se justifica cometer erros. Eu não estou aqui falando nesse sentido. Sim, sim. A gente está discutindo aqui a questão da união. Erro, se acontecer, ele tem que ser denunciado para não acontecer mesmo, né? Claro. Mas, como você falou, tanto na questão financeira, que ninguém mexe com o médico, porque eles não vão deixar, eles paralisam tudo e pronto, né? Eles fazem questão por centavos. Exatamente. Se o procedimento for autorizado e vier qualquer tipo de erro na autorização, o paciente pode estar sendo encaminhado para o bloco cirúrgico. Ele cancela a cirurgia e ele não vai fazer, sabendo que vai ter um prejuízo. Exatamente. A realidade é essa. Ou seja, o juramento de Hipócrates passa a ser hipócrita, né? É isso. Obrigada pela oportunidade, professor. Não, pode falar, sempre que vocês precisarem, gente, pode falar aqui. A aula, a partir de agora, ela vai ser muito mais participativa,
certo? Justamente porque a gente vai estar debatendo e vocês atuam, né? Muitos de vocês já trabalham como técnicos, já trabalham em hospitais, em outros, né, serviços de saúde, então vocês vão ter muito mais experiência do que eu, que é zero, tá? Nessa questão da atuação propriamente dita. Então, no caso dos médicos, né, eles acobertam mesmo, né? E muitas vezes o que é que o paciente faz? Aquele que é um pouco mais esperto, ele faz o seguinte: vai, né, no médico, viu que aquela atitude, aquilo foi errado, ele vai para o outro e nem fala que foi para um já. Porque se ele falar, o outro já vai dizer, não, mas fulano, não, isso... ele já vai mudar o tom de voz. Aí ele vai, não, isso aqui é isso, 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 isso. Aí se você disser, não, mas eu fui em fulano. Não, mas veja bem, não sei o que, já vai tentar, né, minimizar aquela situação. Então, eu passei por procedimento, vamos dizer assim, por erro médico, né, para vocês terem uma ideia. Alguns de vocês, eu acho que até podem ter me visto. Não, se bem que a gente tá em 2021, já faz 6 anos, não. Então, vocês não me viram dessa forma, não. Em 2015, eu torci meu tornozelo em Recife. Foi uma atuação bem grave. Eu cheguei aqui de Recife, fui, né, para João Pessoa, vim aqui para João Pessoa e fui direto para a Unimed para ser atendida lá, até pela questão do horário, né, na época eu estava com plano, então foi onde eu achei melhor para poder ir. Né? E aí, como eu também não conheço muitos hospitais daqui, eu fui direto para o hospital, ou para a Unimed. Eita, desculpa, gente, não era para ter falado. Mas de qualquer jeito não foi um erro do hospital, foi um erro do médico, tá? E aí, esse médico que me atendeu, primeiro de tudo, ele não sabia passar uma receita para comprar a medicação que precisava da prescrição médica. Então, ele me atendeu, pediu para fazer só um raio-x, só que a lesão da minha torção do tornozelo era algo que não precisaria só de um raio-x, né? Precisaria de outros tipos de exame. E aí saí de lá, tudo depois de um tempão de horas lá no hospital. Aí já estava bem tarde, aí manhã estava comigo, né? E a gente foi na farmácia. Manhã desceu para comprar o remédio. A farmacêutica, não posso vender. Essa prescrição, essa receita está errada. Beleza, voltamos para o hospital. Aí manhã solicitou, porque eu, como tá sem poder andar, né? Manhã que ficou fazendo esse vai e vem. Aí manhã foi no hospital lá, pediu para o médico fazer outra receita. Aí a gente voltou para a farmácia. Ainda continua errada. Eu falei para a farmacêutica, moço, por favor, escreva aqui para o médico o que é que tem que ter na receita para ele não errar mais. Aí a gente foi novamente pela terceira vez no médico para ele fazer uma terceira receita. Aí só assim ficou certo. Só que quando a gente voltou na farmácia, por já ser muito tarde, a farmácia estava fechada. Ou seja, eu passei a madrugada morrendo de dor, né? Até que pudesse amanhecer para comprar a medicação. Com 10 dias depois, ele tinha pedido para eu retornar. Eu retornei, ele disse: pode botar um tênis, já começa a andar aí, já tá tudo bem. Eu não aguentava nem baixar o pé, de tão demasiado que ele estava. Parecia que eu tinha elefantíase. O pé ficou 3 vezes o tamanho dele. Eu passei, eu acho que uns 3 meses e pouco com ele ainda roxo, para vocês terem noção da lesão na torção que eu tive. E aí, saindo dele, né, quando ele falou isso para eu botar um tênis aqui, eu já fui direto para outro médico. Aí o outro disse: não, você não pode andar, não. Seu pé não tem condições. Você vai precisar fazer fisioterapia. Ele achando que o outro tinha passado ressonância, né? Ele também não passou. Aí eu fiz 50 sessões de fisioterapia. Só que não adiantou de nada. Por quê? Porque 1 ano e meio depois, eu torci o pé de novo, porque meu tornozelo ficou frouxo. E aí eu fui em outro médico, num terceiro, né? Na clínica especializada em ortopedia. Aí a primeira coisa que ele passou foi justamente uma ressonância. Aí viu que eu tinha rompido de 2 a 3 ligamentos. Como já estava cicatrizado, não dava para ter a precisão. Mas que devido a isso, eu tinha o meu tornozelo frouxo que fazia com que eu continuasse torcendo, né? Cada vez mais. Ou seja, até hoje eu tenho meu pé instável, né, meu tornozelo instável, por causa da incompetência de um médico.
Tive a sorte que não foi algo grave no sentido assim de levar a minha vida, mas quantos profissionais desqualificados, né, acabam cometendo erro e matando pessoas, tanto na medicina quanto na enfermagem, né? Então, é importante que o próprio conselho de enfermagem, ao invés de ele ficar só fazendo nota de repúdio quando uma novela retrata de forma errada a profissão de vocês, que eles pratiquem a questão de informar, tá? Colocando assim, fazendo com que a população ela realmente conheça o que é uma atribuição do enfermeiro, o que é uma atribuição do médico, mas focando principalmente o que é atribuição da enfermagem mesmo, para que os pacientes, as pessoas de forma geral, elas saibam, elas tenham esse conhecimento. Oi, Maria, pode falar. Maria Raimundo levantou a mão, pode falar. Liga o microfone para poder falar. Bom, vou passando enquanto você não consegue falar. Quando você conseguir, eu paro. Então, comportamento ético em atividade... Pronto. Oi. Já, professora. Pronto, pode falar. No caso, esse exemplo, boa noite. Esse exemplo que a senhora deu agora, seu, foi uma imprudência? Ou foi uma negligência? Foi a imperícia. Imperícia? Porque foi um erro do exercício profissional dele. Ele deveria ter feito, né, me direcionado para fazer o exame específico para poder fazer o diagnóstico correto da lesão que eu estava no meu tornozelo. Foi um erro da atividade profissional. Certo. Obrigada. Tá. Nada. Então, o comportamento ético em atividades de saúde não se limita ao indivíduo, né? Existem muito mais pessoas envolvidas, mas algumas acabam, né, fazendo igual esses macaquinhos aqui, não viu, não ouviu, não sabe de nada, né? E aí, o que é que acontece? Vou citar um exemplo de uma enfermeira que trouxe para mim essa informação, né? Ela trabalhava no hospital público aqui, não vou dizer o nome, tá? O outro saiu foi sem querer, mas não foi o problema do hospital em si, foi do profissional, tá? Eu nem lembro o nome dele. O pior é isso, eu nem lembro, porque se eu lembrasse, né, para quando eu ver de novo, não passar nem perto. Então, no hospital público daqui, e aí ela como enfermeira, e ela é uma pessoa muito ética, eu assim, aprendo muito com ela, principalmente da área de enfermagem, né? Lógico que eu não vou atuar, mas assim, dos exemplos que ela traz da vivência. E aí ela estava no centro cirúrgico, né, para fazer uma cirurgia lá com o médico, e o médico simplesmente não queria fazer a cirurgia. O paciente já lá, tudo pronto, e ele não queria fazer. Aí o que foi que ele fez? Não sei qual foi o procedimento que ele iria fazer. Ele quebrou o equipamento que iria ser utilizado para fazer a cirurgia do paciente. E aí, lógico, como eu disse, essa pessoa é extremamente ética, ela simplesmente fez um relatório e levou na direção do hospital. Ela não ficou com medo, ela não baixou a cabeça. Ah, médico, ninguém pode falar nada, não. Pode, deve. Vocês são tão profissionais quanto eles, vocês têm um diploma também. Então, não é porque você passou 6 anos, ou eles passaram 6 anos, você 5, que eles são melhores que vocês, não. Tá? Cada um dentro da sua profissão tem sua qualidade e está ali para exercer as suas atribuições. E aí ela fez a denúncia, o diretor, quando viu, né, chamou o médico e obrigou ele a pagar um novo equipamento. Só que aí a gente para pensar. Aquele paciente ficou sem a cirurgia. Um hospital público, quanto tempo ficou até esse médico, né, trazer um novo equipamento? Quantas cirurgias foram atrasadas por causa de uma criatura que estava ali com o ego ferido e queria, né, não estava afim de fazer a cirurgia naquele dia. Então se demita. Entregue o cargo para outra pessoa. Não é? Infelizmente, a gente tem esses estrelismos aí que acabam provocando muito mal para a sociedade. E aí, quando os exercícios, né, profissionais da enfermagem, eles não são feitos de forma correta, vamos dizer assim, existem penalidades para aquilo.
Pode ser desde uma advertência verbal, onde, né, o seu superior ele vai chamar a sua atenção, né, e aí, lógico, todas essas penalidades aqui elas vão ser avaliadas de acordo com o grau do erro, tá? E aí, de acordo com o grau do erro, o seu superior vai dizer assim, não, isso aqui é só uma advertência verbal, ou então algo mais grave que pode levar à cassação, né, do exercício profissional. Então, pode gerar multa, pode gerar censura, suspensão do exercício profissional. A suspensão é o quê? Você não pode exercer por um determinado tempo. Geralmente é um tempo durante a investigação. Vamos supor que você matou uma pessoa, né? Ou está sendo investigada de tirar a vida de uma pessoa. Então, você tem ali a sua atividade suspensa enquanto a investigação estiver em andamento. E a cassação do direito do exercício profissional é quando já foi comprovado, né, aquele delito e você fica proibido de exercer a sua profissão. Não sei se vocês estão acompanhando na mídia, mas hoje foi preso um deputado que também é médico e a esposa dele, acusados de matar o filho da esposa dele, que no caso ele, o deputado, ele era enteado. O menino era enteado dele. Ele era o padrasto. Ele era vereador, não professora. É vereador? Ele é da política. Não sei exatamente agora. Mas ele é formado em medicina, mas não exerce. Ele é médico, é. Mas ele é médico. Ele pode exercer aquilo a qualquer momento. Já estava na cara que tinha sido eles mesmo. Uhum. E aí, né, ele tá respondendo não apenas pela questão, assim, vamos dizer assim, como uma pessoa comum, né, por ter assassinado uma outra pessoa, mas também porque ele é médico. Então, tá sendo cassado aí o Conselho Federal de Medicina, tá proibindo, mesmo se algum dia ele tivesse pretensão de atuar, não vai mais, né, ser permitido. E aqui a gente vai ver alguns relatos, tá, gente? E por ser político também, né? Diz que tem essa questão, o político não pode ser preso, né? Político, por isso que ele não deve ser vereador, é deputado mesmo, porque vereador não tem imunidade parlamentar. Está dizendo aquilo, é deputado. Que é a imunidade parlamentar. Que, na verdade, estava ouvindo hoje na rádio, deveria ser substituído de imunidade por impunidade, né? Porque não acontece nada, eles fazem o que quer, assassinam igual aquela Flor de Lis que mandou matar o marido, né? Tá com tornozeleira eletrônica, já recebeu inúmeras chamadas de atenção, vamos dizer assim, né? Porque estava sem a tornozeleira, saiu para onde devia, um monte de coisa, e não acontece nada porque ela está em prisão domiciliar, porque tem a imunidade parlamentar. Eu não entendo nada de política, mas eu acho isso um absurdo, viu? Isso aí, para mim... Certeza. Se você cometer um crime, você tem que ser julgado e ponto, acabou. E não ficar passando pano. Aí tem muita gente, porque eu tenho imunidade parlamentar, acha que pode fazer o que quiser, né? E aí, vamos ver alguns relatos. Mas infelizmente isso é o Brasil, né? Tem que mudar, né? A gente tem que lutar para que mude. Então, dentro desses exemplos aqui, a gente vai ver desde relatos mais antigos a mais atuais, tá bom? Aqui é só para exemplificar. Então, erros com crianças colocam alerta na enfermagem, né? Novo caso de bebê que recebeu leite na veia expõe má conduta de enfermeiros, técnicos e auxiliares. Entre 2010 e 2011, denúncias contra esses profissionais cresceram 20% em Minas Gerais. Este ano, a média é de 3 queixas por semana. Isso, né, são os que são relatados, fora aqueles que não são. Então, aqui a gente tem o casal, né, que tiveram o filho, né, de 2 anos, onde foi feito na criança, fazendo com que ela tomasse, né, tivesse a ingestão de ácido como sedativo. Então, imaginem, né, a situação desses pais ao se depararem com essa situação também. Então, a gente já viu várias vezes pessoas que colocam a medicação errada, colocam no acesso errado à alimentação, e aí podem provocar seríssimos danos e até a morte. Quem quiser mais informações, tá? Ler a matéria inteira,
é só acessar esses sites aqui, tá? Eu deixei para caso vocês tenham interesse. Então, outro caso, né, que no caso é dados, né? Erros de enfermagem acontecem por falta de estudo e de respeito ao paciente. Especialistas dizem que problemas poderiam ser evitados se profissionais seguissem regras. Então, em 5 anos, houve um aumento de 30% de erros desses profissionais do Brasil, segundo o Conselho Federal de Enfermagem. Mais uma vez, eu digo, esses 30%, que já é altíssimo, né? Praticamente 1/3 de toda atividade de enfermagem é cometida por erros. E isso que são relatados. Se a gente tivesse condições, né, de realmente sinalizar todos os erros, esse número seria muito maior. Então, gente, cuidado quando vocês estiverem atuando, certo? Para quem já é técnico, para quem já atua, tenham atenção, tá? Eu sei que, principalmente agora na pandemia, a exaustão faz com que, né, a gente cometa mesmo sem querer, por mais que seja um profissional exemplar, que nunca tenha errado, às vezes acontece. Mas cuidado para isso não ser responsável por vocês tirarem a vida de alguém. Então, idosa morre em Campo Belo após ter glicerina aplicada na veia. Então, a Polícia Civil da cidade já abriu inquérito para investigar o caso. O delegado espera o resultado da necrópsia para ouvir as testemunhas. Então, a mulher de 80 anos morreu, né, vítima de erro de uma técnica de enfermagem que aplicou glicerina na veia da paciente. Ela deu entrada no pronto-socorro, né, no pronto atendimento, no dia 15 de setembro, com problemas intestinais e foi transferido no dia seguinte devido a ter tido esse erro, né? E aí ela se agravou, foi transferida para um centro mais complexo. Então, de acordo com o filho da vítima, a mãe ficou sob cuidados médicos da enfermaria, acompanhado de outro filho. E aí, no dia 20, por volta de 11 horas, o acompanhante notou que havia sido incluído um frasco diferente no lugar do soro aplicado nela, na senhora, né? O filho pensou que fosse uma vitamina porque ela estava muito debilitada. Então, por falta de conhecimento, né, o paciente, o acompanhante, ele não tem a obrigação de saber sobre aquilo. Quem tem a obrigação são os profissionais. E aí, como ele não entendia daquilo, deixou passar. Trazer outro relato meu, né? Por eu estar desde 2010 trabalhando com a parte da enfermagem, né, ajudando na formação aí de futuros enfermeiros. Então, muitas coisas eu aprendi e trago para a minha vida. Então, um exemplo, eu sou muito alérgica à medicação. E uma das coisas que né, da atribuição do enfermeiro é sempre informar qual as medicações que vão estar sendo aplicadas ali no paciente. Só que isso geralmente, pelo menos comigo, eu acho que nunca aconteceu. Se não foi 100%, foi quase. E como eu sou, como eu disse, né, muito alérgica, inclusive a dipirona, que é uma medicação bem comum de ser utilizada, eu, quando vou no hospital e preciso tomar alguma medicação, né, geralmente medicação na veia, alguma coisa do tipo assim, quando o enfermeiro chega ali, que traz já as medicaçõezinhas tudo pronta, primeiro que eu disse, espera aí, o que é isso aí? Me diga. Aí, um exemplo, né? Sempre tem aquela que traz Buscopan, dipirona. Não posso tomar. Vá, aplique o resto, mas isso aqui eu disse, eu falo na triagem, eu falo no médico, aí ele justifica. Ah, é porque é a medicação mais comum que a gente utiliza. Sim, não tem isso. Cada paciente tem que ser tratado de forma individual. Então, você tem que ver as peculiaridades de cada paciente, né? Para que você não acabe provocando um erro que pode até levar à morte daquela pessoa. Então, o jovem que aplicou café com leite na veia de idosa tinha só 3 dias de estágio. E aí, Mônica, vem aquela questão de que a gente tinha falado, que você questionou, né? Ah, ninguém pode ser responsabilizado pelo erro do outro. Pode sim, por isso que existe, né? Vamos dizer assim, uma cadeia hierárquica, onde existem funções que vão estar sobre a supervisão de outras, para que esses erros não aconteçam. Então, a estagiária de enfermagem que injetou café com leite na senhora de 80 anos morreu logo após
essa injeção, né? E afirmou que a técnica que deveria ser a responsável por supervisionar ela, porque ela estava ali como estagiária, não acompanhou o procedimento que ela estava realizando. Ou seja, uma estudante que estava só 3 dias no estágio foi lá fazer um procedimento sem a supervisão do responsável. Então, a estagiária disse que recebeu uma ordem de uma técnica de enfermagem do PAN que teria dito o seguinte: dá o leite para a paciente na sonda. Só que vocês sabem, né? O acesso, você pode errar se você não tiver atenção, se você não souber qual que é o acesso correto. Então, pega uma seringa naquele armário e administra o leite. Foi o que a técnica de enfermagem, que deveria estar supervisionando, falou, né? Enquanto isso, segundo a estagiária, a técnica ficou usando o celular, jogando ou brincando, sentada em um canto da sala, sem estar fazendo a obrigação dela, que era estar supervisionando aquele procedimento. Então, outro exemplo, né? Idosa morre na Paraíba e família acusa o hospital de erro médico. Então, a aposentada denunciou, né, que a irmã dela também, também aposentada de 71 anos, morreu em decorrência de uma medicação errada que teria tomado no hospital privado aqui de uma pessoa. Então, de acordo com a irmã, né, ela deu entrada no hospital para fazer um exame de catéter na tarde do sábado e morreu na manhã da quinta. E aí, o hospital disse que não falaria sobre o caso, né, estava sob investigação e que, né, vai processar a família para que ela prove na justiça a acusação de que, né, houve um erro provocado pelo hospital e também órgãos de imprensa que vinculem a denúncia. Então, quem tiver interesse aí buscar informações sobre que fim deu essa notícia, pode ir atrás, mas aqui só, né, servindo, eu não estou condenando o hospital nem nada, só citando um exemplo, né, de uma denúncia que houve de erro de profissional. Aqui, ó, outra situação. Negligência pode ter provocado a morte de um Washington. Polícia investiga se queda de aspirador quando o enfermeiro dormia causou a morte do ex-atleta. Então, um ex-jogador de futebol aí, ele precisava de cuidados, né, no home care, precisava ter uma atenção maior. E durante o plantão, né, ali do enfermeiro no home care, ele dormiu, o oxigênio do paciente caiu, ele não viu e isso provocou a morte deste ex-jogador. Então, técnica de enfermagem fala de erro que matou mulher e chora. Desculpe. Então, a paciente que morreu teve uma parada cardiorrespiratória após uma injeção errada. E aí, a técnica que é suspeita de ter aplicado remédio errado prestou o depoimento. E no caso, né, a paciente que morreu sofreu a parada cardiorrespiratória e morreu horas depois disso. No depoimento, a técnica de enfermagem, ela relatou, né, que aplicou 2 injeções e que após isso a paciente passou mal poucos minutos depois de receber a medicação. Foi-me entregue a medicação errada. A medicação certa estava em outro local. Foi um funcionário que entregou para mim. Nessa troca de plantão, ele me entregou e disse para mim que era aquela medicação que era para ser administrada e o procedimento como era ser feito. Só que qual era dela? Verificar se realmente era aquela medicação. Então, ela errou no sentido de ela confiar no colega que passou, né, as informações para ela. Por isso, que a gente vai falar mais para frente da questão dos 9 certos, tá? Então, esses 9 certos foram, vamos dizer assim, protocolos, né, checklists que foram desenvolvidos para que diminuam cada vez mais os erros de enfermagem, né, para que vocês já tenham isso no subconsciente de vocês, na hora que for fazer uma administração de medicação, que vocês já sigam automaticamente, né, os protocolos, para que vocês não cometam erros. Lógico que existem instituições diferentes que podem aperfeiçoar esses protocolos, inclusive alguns até já utilizam e trabalham com os 13 certos, tá? Mas a gente vai falar isso nas outras aulas.
A pesquisa mostra que 148 pessoas morrem por dia devido a erros no sistema de saúde. Considerado erro médico desde o erro na administração de medicamentos até a falha técnica em um procedimento cirúrgico ou erro de diagnóstico. Então, erros do sistema de saúde no Brasil matam cerca de 148 pessoas por dia, segundo pesquisa divulgada pelo segundo Anuário de Segurança Assistencial Hospitalar no Brasil e pelo Instituto de Pesquisa Feluma da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Ao todo, 54.076 pacientes perderam a vida por essa razão em 2017, ou seja, erro médico, né? Que no caso, na verdade, deveria ser erro de saúde, porque a administração de medicação não é atribuição do médico, né? Então, eu acho que deveria existir, né, uma nova nomenclatura para esse tipo de falha. Então, o número se compara aos de mortes violentas, cerca de 175 por dia registrado no mesmo período. Na esteira desses dados, o médico pesquisador e jornalista Atul Gawande, nos Estados Unidos, aponta que 40% dos pacientes coronários recebem tratamento inadequado ou incompleto, ou seja, quase metade. Prontuário atesta. Técnica em enfermagem injetou leite em veia de bebê que morreu no Hospital Centenário. Então, o prontuário médico do bebê de apenas 7 dias de vida indica que uma técnica de enfermagem administrou de maneira errada 35 ml de leite na veia do recém-nascido. Conforme o delegado e o médico, né, o material deveria ter sido administrado por sonda. Segundo ele, uma outra profissional da equipe de enfermagem identificou o erro e avisou a médica. No entanto, já havia passado 1h20 do ocorrido. O recém-nascido, então, que estava na UTI neonatal, morreu 2 dias depois devido às complicações causadas, né, por essa injeção de leite no local errado. O prontuário foi descrito por 2 médicas que estavam no plantão no momento do incidente. Uma das médicas, inclusive, foi a responsável por comunicar o fato aos familiares da criança. E aí, no caso, o Conselho de Medicina descarta que foi erro do médico, né? Foi erro da profissional de enfermagem que administrou de forma errada. E aqui, dados mais recentes, né? Essa paciente aí, o ano passado, sofre erro em hospital, quase morria ao fazer uma tomografia e vou mudar de vida. Então, ela foi fazer uma tomografia devido a estar apresentando muitas dores de cabeça, inclusive fazendo com que ela tivesse até ficado com a boca um pouco torta. E aí, foi aplicado nela um sedativo que é utilizado para pacientes que estão em coma. Então, veja que situação, uma pessoa que vai fazer uma tomografia. Então, uma experiência inesperada e assustadora deu um novo significado, né, à vida da escritora e roteirista de 36 anos. Vítima de um erro durante um atendimento hospitalar, ela sofreu uma intoxicação após o enfermeiro confundir a medicação. Em vez do medicamento prescrito para aliviar a dor, ela recebeu na veia uma dose de dexmedetomidina, um sedativo forte usado para pacientes que estão em coma. O que era para ser uma simples tomografia tornou-se uma internação de 3 dias, 2 deles sendo na UTI. Então, ela estava apresentando e ela achando que era uma coisa mais simples, ela não tinha avisado ninguém, né? Ela foi sozinha para o hospital. Isso foi em setembro do ano passado, ou seja, já estávamos em Covid, né? Então, ela precisou ficar mais tempo no hospital, né? Correndo risco de até pegar a Covid e virar óbito por causa do Covid. Aí, os médicos que me atenderam viram que, de fato, minha boca ainda estava meio torta, né? Porque quando ela chegou, ela foi para o hospital justamente porque viu que estava se agravando essa questão da dor de cabeça, afetando até na questão, né, da boca dela, e ela foi por causa disso. Levei uma tomografia que tinha feito na crise anterior, mas acharam melhor fazer uma nova. Me perguntaram se eu queria tomar um remédio para dor e eu falei que sim. A médica prescreveu a medicação e o enfermeiro veio aplicar. Nunca tive essa maldade de prestar atenção se era o remédio certo. Na verdade, não é nem questão de maldade, é de cuidado consigo mesmo, né? E que a população, no geral, não tem esse tipo de informação e muitas vezes não faz. Então, comecei a me sentir muito sonolenta, foi a primeira sensação. Depois entrei em uma espécie de viagem psicodélica. Na hora pensei, deve ser assim que as pessoas se sentem quando tomam ácido LSD.
Quando a médica se aproximou, eu já estava meio que apagando. Perguntei se era normal, ficar meio doidona. A última coisa que lembro ter dito. Depois desmaiei. Lembro da movimentação dos médicos e enfermeiros. Alguém me pegando no colo e colocando na maca. Já não estava 100% consciente. Eram flashes. Lembro de ligarem vários aparelhos e fios em mim. Queria falar e me mover, mas não conseguia. Mais uma vez, quem quiser ler as notícias tudinho, né, tem no site completo, aqui é só alguns recortes. Então, uma coisa simples, uma medicação para dor, né, foi utilizada uma medicação para pessoas que estão em coma. Veja o nível do erro. E aqui, né, uma situação devido à vacina, né, que a gente está tendo. Então, os erros não são cometidos só quando você faz algo que prejudique diretamente, vamos dizer assim, né, uma aplicação de uma medicação errada ou algo do tipo. Mas a falta de fazer algo também é um erro. Né? No caso aqui, a técnica de enfermagem é afastada por não vacinar a idosa. Né? Então, aqui a profissional, né, não, ela colocou a injeção, mas ela não empurrou o êmbolo, né, para que fosse administrado ali, saísse, né, o líquido que era a vacina. Então, o vídeo, né, que circula por redes sociais mostra a profissional com a seringa. Ela ajeita o braço da idosa, limpa a área da aplicação e introduz a agulha. No entanto, não há movimento de injetar o líquido. E depois, né, quando teve a investigação, a denúncia, tudo, foi visto, de fato, a seringa estava no lixo com a vacina. Né? E aí essa técnica de enfermagem pediu desculpa, né? E relatou a versão dela, que realmente ela errou. Né? Então, ela, inclusive, fez um vídeo. Se vocês acessarem por esse link aqui, dá para. Aí vocês clicam, dá para ver o vídeo dela pedindo desculpa, tá? Ela aparece no vídeo sem aplicar, né? E pediu desculpa no ocorrido, onde ela disse que ficou abatida, mas queria se pronunciar pela situação. Né? Então, já muitos profissionais já estarem estafados, né? Já estarem, assim, como eu disse, a sobrecarga psicológica e física para muitas pessoas que estão na linha de frente está muito exaustiva. E aí ela fez algo inconsciente, ela botou a injeção, mas não apertou. Né? Algo que parece ser simples, mas dependendo da situação que o profissional está naquele momento, procedimentos simples podem ser vítimas, vamos dizer assim, de erros. Nesses casos expostos na mídia, né, o Código de Ética do Profissional de Enfermagem sobressai que o profissional deve, mais uma vez, responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. Gente, continuando aqui, falta pouco para a gente acabar. Então, é necessário que haja fiscalização mais efusiva por parte do COREM, né, e COFEM também, Ministério do Trabalho e Emprego. Treinamentos especiais para os profissionais e que as universidades, escolas, profissionais de saúde e a população precisam, né, adquirir consciência crítica, reflexiva e comprometida com o combate à má prática de enfermagem para que cada vez mais diminuam esse tipo de erro, né, e que a população não seja mais, vamos dizer assim, não sofra mais, né, as consequências desses erros. Pessoal, já são 10 horas. Vocês me dão 11 minutos só para eu poder passar esses vídeos que complementam o que a gente estava falando na aula de hoje? Ou preferem encerrar aqui? Sim, pode ser, professora. Pode, Sim, professora. Professora. Pronto. Pode São continuar. curtinhos. Ficou até agora. Professora. Beleza, então deixa eu só ligar aqui o som para vocês. Ops, liga. Poxa, gente. Espera aí que o som para vocês não está querendo sair, não. Só um minuto. Gente. Ah, tá, entendi. Peraí, tá? Deixa eu só mudar aqui a configuração do som.
que você vai ver agora é o retrato de uma situação alarmante, em que pacientes recebem medicações trocadas. Fiquei com ela assim, parece até envenenamento, com ela só espumando assim. Crianças sofrem lesões graves. A gente começou a sacudir, falou, neném, pelo amor de Deus, não morre. E mortes são causadas por erros banais, cada vez mais comuns. O diretor clínico do hospital, acontece um caso gravíssimo no seu hospital, o senhor nem conversar com o auxiliar de enfermagem conversou. Estamos no Rio de Janeiro. Fiscais do Conselho Regional de Enfermagem entram no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A superlotação é evidente e regras básicas da enfermagem são quebradas a todo instante. Por que você está sendo... Eu não lembrei, na verdade, eu acho. Vocês têm material suficiente para trabalhar? No pronto-socorro, a fiscal se espanta com as condições do braço deste paciente, onde um acesso para a medicação foi implantado 6 dias antes. Veja a situação, Você vê ali um tecido roxo, que é sinal de infecção. Aquele procedimental, sinal menor de vermelhidão local, tem que ser trocado. Você continua sem luva? Sim, mas é só para botar mas também necessita. Observamos que ela não fez higienização das mãos entre um paciente. Eu tenho vários pacientes ao mesmo tempo e ela pode estar transmitindo bactérias de um paciente para o outro. E o pior de tudo. Nada tem rótulo, não sei se está dirigido. A grande maioria dos pacientes estavam com soros sem rótulos, sem identificação de nome e medicação. Uma prática extremamente arriscada. Você não tem identificação do nome do paciente, você não tem identificação do horário daquele medicamento, você não tem a identificação do próprio medicamento e dosagem, você pode ter a troca. A enfermeira responsável pelo pronto-socorro tenta se explicar para as fiscais. Você pode fazer uma identificação menor, mas essa identificação tem que ter. Então por que não faz? Aí eu tenho que ver com a equipe por que não está. O hábito, né? O hábito de estar fazendo aquilo, achar que o erro nunca vai acontecer com ele, porque a fatalidade nunca vai chegar àquele profissional. Só no estado do Rio de Janeiro, o número de denúncias contra profissionais de enfermagem praticamente dobrou de 2009 para 2010. Se dependesse apenas dos números, o brasileiro tinha tudo para estar em ótimas mãos. Existem hoje no país 1,5 milhão de enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. E a cada ano surgem pelo menos 100 mil novos profissionais. Felizmente, a maioria cuida bem dos pacientes, mas nunca houve tantos erros cometidos pela categoria. Nós temos observado, principalmente nos últimos 5 anos, um aumento muito grande das denúncias, um incremento da ordem de 20% a 25% ao ano. Erros simples que poderiam ser perfeitamente evitados se esse atendimento tivesse sido realizado com maior atenção. Nós estamos agora no interior do Ceará, na zona rural do município de Missão Velha, que fica a 600 quilômetros de Fortaleza. Nós viemos até aqui para conversar com a família da dona Maria Laurentino. Ela tinha 78 anos, ela passou mal no mês passado, estava com cansaço, dificuldade de respirar, foi levada para o hospital aqui da cidade e acabou sendo vítima de um erro de uma auxiliar de enfermagem. Entrei com ela no hospital, vi a enfermeira aplicando soro no braço dela. Começou a aparecer umas espumas na lateral da boca. De madrugada, Dona Maria foi transferida às pressas para este outro hospital, no município vizinho de Barbalha. O médico que atendeu ela foi quem falou que ela tinha vindo lá com a medicação imprópria. Às 7 da manhã, Dona Maria Laurentino morreu. Ela cansava de ir para a roça, mas nós colheu feijão, catava feijão e minha mãe morreu. No laudo do IML, a causa da morte, embolia pulmonar por infusão de glicerina. No lugar do soro, a auxiliar de enfermagem do Hospital de Missão Velha injetou em Dona Maria uma substância oleosa usada para lavagem intestinal. No sangue, a glicerina causa um entupimento de vasos e artérias e rapidamente atinge o pulmão e o coração. O caso foi parar na polícia. O frasco de soro é este aqui. Repare que ele é bem diferente do frasco de glicerina, bem diferente. Ela pegou este líquido e reparou que não havia o gancho para pendurar no suporte. Veja que ela fez o mais difícil. Então ela pegou no lugar de ler e ver que era errado, um suporte
Veja aqui com esparadrapo. Em nenhum momento ela leu a etiqueta que estava posta no frasco, que tinha lá glicerina 12%. A auxiliar de enfermagem foi afastada do hospital e indiciada por homicídio culposo. Com a gente, ela não quis conversa. Procuramos o médico que prescreveu o soro para a Dona Maria. Ele é o diretor clínico do Hospital de Missão Velha, um lugar onde medicamentos controlados dividem espaço com grilos. Por que deram medicação errada para ela? Essa pergunta eu não posso lhe responder, que eu não fiz medicação para ela. Aliás, eu não administro medicação. O senhor não viu o frasco que ela pegou? Não vi, porque ela foi pegar lá dentro. O médico prescreve e entrega para auxiliar e o enfermeiro que esteja por lá para ver. De acordo com a lei, aliás, auxiliares e técnicos só podem trabalhar com a supervisão de um enfermeiro. Mas não foi isso que aconteceu naquela madrugada. E o diretor do hospital não tem conhecimento de todos esses problemas também? Não sei o que dizer. O senhor é diretor clínico do hospital? Tem, mas o que aconteceu é o seguinte. Até 22 horas tinha um enfermeiro. De 22 às 5 da manhã não tinha? Eu não sei lhe falar onde estava. Histórias como essa não acontecem apenas em cidadezinhas do sertão. Só no ano passado, o Conselho Regional de Enfermagem em São Paulo recebeu 250 denúncias de erros causados por profissionais da área. 20 deles resultaram em morte ou lesão permanente para os pacientes. Em dezembro, uma auxiliar de enfermagem injetou vaselina em vez de soro no corpo de Stephanie Teixeira, de 12 anos. A menina, que tinha apenas uma virose, em poucas horas morreu. Não vai levar minha filha. Semanas depois, também em São Paulo, uma outra auxiliar de enfermagem decepou a ponta do dedo da pequena Tiffany, de 1 ano, ao tentar arrancar um curativo com uma tesoura. Certos profissionais não estão cumprindo nem o básico da profissão? Me parece que isso é um problema que tem diversos fatores, né? Um dos fatores mais importantes que eu coloco é a baixa qualidade do ensino. Neste hospital particular de São Paulo, sobram vagas para profissionais de enfermagem. Hoje eu estou com mais ou menos 20 vagas. Não desde auxiliar, técnico e enfermeiro. Não consegue preencher? Não consigo. Com 30 anos de experiência, a diretora de enfermagem do Hospital das Clínicas de São Paulo supervisiona mais de 2.000 funcionários. Temos observado nos últimos concursos que nós temos tido uma reprovação de 50%. A impressão que a gente tem é que não tem fiscalização dos órgãos de ensino, porque está muito deficiente. Para a mãe de Ana Clara, cada refeição da filha é um suspense. Há 2 anos, a menina sofre com as sequelas de um erro cometido por uma funcionária do Hospital Santa Catarina, em São Paulo. No lugar de um sedativo, a auxiliar de enfermagem injetou na boca da menina um ácido usado para dissolver verrugas. O líquido queimou a boca, o estômago e ainda provocou o estreitamento do esôfago de Ana Clara. A comida era no liquidificador. Se tinha um arroz com feijão, tínhamos que bater no liquidificador. Aos 4 anos, Ana Clara ainda não frequenta escola. Tem medo de, na hora da alimentação, ela engasgar. Para evitar o fechamento total do esôfago, a cada 6 meses, Ana Clara tem que tomar anestesia geral e passar por um procedimento de dilatação. Por nota, o Hospital Santa Catarina disse que ofereceu toda a assistência para a recuperação de Ana Clara e que depois do incidente revisou processos internos e passou a reavaliar periodicamente o trabalho das equipes de enfermagem. Mas não tem dinheiro no mundo que trate essa questão dos efeitos, né, psicológicos na criança e físicos também. Então, só para finalizar agora, bem rapidinho. Mas não são apenas cursos ruins que podem provocar erros. Tem também a sobrecarga de trabalho. No abrigo Cristo Redentor, em São Gonçalo, as fiscais do Conselho Regional do Rio de Janeiro encontram um cenário assustador. 182 idosos e apenas um enfermeiro no comando de 6 auxiliares e técnicos. O recomendado nessa situação seria ter, no mínimo, 9 enfermeiros e 18 auxiliares técnicos. E você tem pacientes totalmente dependentes da enfermagem. Resultado:
Prontuários dos pacientes em branco, geladeira de medicamentos com alimentos vencidos, remédios de uso controlado misturados, sem identificação ou data de validade. Em péssimas condições de higiene. Lixo infectante em lugar perigoso. Pode pegar, manusear, cair, ó. E o mais preocupante, pacientes com graves lesões infeccionadas. Isso aí corre risco de vida até. A sobrecarga ocorre também por causa dos baixos salários. Lisete é auxiliar de enfermagem há 17 anos. Trabalha 3 dias da semana num hospital, 3 em outro. E ainda faz um curso de especialização. É cansativo, e às vezes chega até a ser exaustivo, dependendo do plantão. Para evitar erros, Lisete se apega aos chamados 5 certos da profissão. Na época ainda era 5 certo, certos. O medicamento Hoje certo, são 9. a prescrição certa, a hora certa, pela via certa. E assim faz também uma legião de profissionais de enfermagem Brasil afora. Aconteça o que acontecer, eu tô aqui por você. Lilian é a primeira pessoa que muitos pacientes veem quando renascem de uma cirurgia no coração, no centro de tratamento intensivo. Imagina, você com um tubo na boca, é muito, né? Então fica muito agitado. Seu José acaba de ser transferido para a enfermaria e não esquece a atenção que recebeu. O medo que eu estava era muito grande. E a força que ela me deu, eu me senti a pessoa mais importante do mundo para ela. Essa criança nasceu no dia do meu aniversário, deve estar hoje com os seus 16 anos. Inês fica emocionada ao olhar para os bebezinhos que ajudou a salvar em quase 20 anos de UTI. Ontem ela pegou uma cadeira de balanço para mim, para ficar animando meu filho. A segunda vez que eu botei ele no colo, depois de 17 dias, eu falei, ai meu Deus. Os pais do pequeno Antônio querem ser os próximos a voltar com uma bela foto de agradecimento. Se sente acolhido, né? Que a gente está frágil, é uma situação que a gente fica muito frágil. Procuramos o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde você viu no começo desta reportagem profissionais de enfermagem trabalhando sem luvas e pacientes recebendo medicamentos sem identificação. Eu acredito também que, nesse momento, eles estavam atendendo com urgência os casos. Posteriormente, vem o voto, porque o atendimento é de emergência. Já o diretor-presidente do Abrigo Cristo Redentor disse que quer resolver os problemas apontados pela fiscalização em 30 dias. Ele reconheceu que a equipe de enfermagem é pequena, mas que tem limitações financeiras por se tratar de uma entidade filantrópica. E eu não posso, como administrador, aumentar uma folha de pagamento se eu não vou ter condição de cumprir. Nos próximos dias, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio vai enviar um relatório com as irregularidades encontradas nas duas instituições à Vigilância Sanitária, ao Ministério Público Estadual e às Secretarias Municipais de Saúde. Que errar na enfermagem não pode, você pode causar danos irreparáveis à sociedade e não dá para aceitar. Então, gente, por hoje é só. Obrigada por vocês terem continuado até esse finalzinho de aula, ultrapassando um pouquinho o horário de vocês, tá? Desejo boa noite. Semana que vem, nossa avaliação será virtual, eu vou enviar um link para vocês, tá? Para que vocês possam acessar, e aí colocam o nome de vocês, o e-mail, e vão ter as perguntas lá onde vocês individualmente, cada um vai estar fazendo o seu, tá bom? O período de prova vai ser o período de avaliação da nossa aula. Oi, Mônica, pode falar. Professora, seria possível, assim, a senhora passar assim, lá no grupo, agora mesmo, assim que a senhora sair daí, se for possível, né? A senhora passar aí o que vai cair na prova para que a gente tudo possa até estudar. que a gente viu hoje. Até a aula de hoje. Uhum. Tá certo. Tá bom? Então, minhas provas vocês já são acostumados, gente. Tudo que a gente dá até o dia anterior à prova, a aula anterior à prova, é o que vai cair na prova, certo? E tudo que for da próxima aula em diante vai ser o que vai cair na N2, certo?
E aí, como eu disse, eu envio o link para vocês respondem. Concluindo, não esqueçam de clicar em enviar, tá? Porque as respostas só vão chegar a mim quando vocês clicarem em enviar. Não fique respondendo 200 vezes, não, entrando, saindo, porque vai aparecer várias respostas de vocês. Então, façam uma vez só, tenham atenção, leiam com cuidado, tá? E aí vocês respondem e pronto, ok? E aí, quando der 10 horas, eu finalizo o link para encerrar a avaliação, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana, se cuidem, usem máscara se precisar sair, evitem aglomeração, que a coisa não tá fácil, tá cada vez pior, o número cada vez batendo mais recordes, pessoas cada vez mais próximas morrendo, e a gente precisa fazer nossa parte para a gente poder sair dessa pandemia, tá bom? Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite. Se vocês tiverem interesse, né, não na semana de prova, mas depois, de conhecer um pouquinho sobre a história da ética, como eu falei, eu estou dando a disciplina de ética, cidadania e inclusão social, e aí tem algumas coisas interessantes que vocês podem estar complementando o conhecimento de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Fica lá no meu canal do YouTube. Tá bom, professora. Obrigada. Nada, boa noite. Tchau, tchau.